E o assunto agora é a saúde pública. 35 médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras já estão em Mato Grosso. Eles devem atuar em 32 municípios. E é para falar sobre este e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia a presidente do Conselho Regional de Medicina, Maria de Fátima Carvalho Ferreira. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, o Conselho Regional de Medicina, ele apoia essa decisão aí do Ministério da Saúde de contratar médicos que se formaram em outros países, ou o CRM tem restrições quanto a isso? O Conselho, tanto o Conselho Federal de Medicina como os Conselhos Regionais de Medicina, eles não são contra melhorar o quantitativo de médicos no Brasil, para que a gente tenha uma melhor proporção de médicos por habitantes, de forma alguma. Sempre a preocupação dos conselhos foi com a qualidade do médico formado. Então, bem no início do programa Mais Médicos, a gente tinha uma preocupação muito grande. Que eram os médicos de Cuba. Médicos de Cuba e médicos de outros países que não passavam pela prova de revalidação por nenhuma avaliação. E a gente sabe que de todas as escolas a gente tem bons profissionais e mal profissionais. A gente sabe que em todo concurso a gente tenta selecionar pessoas com a melhor qualificação para aquela atuação. E isso não estava acontecendo, a gente não tinha visibilidade desse processo na seleção dos Isso já médicos. foi corrigido? Isso foi sendo corrigido ao longo do tempo, eu acho que até de forma natural, né? A gente não tem essa clareza de como é feita essa seleção. Isso ainda, eu acho que ainda não é muito claro para a gente como é que essa seleção é feita. Mas cada vez mais nós estamos tendo a substituição de vagas dos mais médicos por médicos brasileiros que tiveram seus diplomas revalidados. Então, isso é uma questão de uma maior segurança. E esses médicos que se formaram em outros países, eles acabam tendo utilidade porque é difícil o médico, por exemplo, aqui de Cuiabá, ele se dispor a se deslocar para o interior. Não é fácil, não é? É mais difícil. Eu também acho que isso não é exatamente dessa forma. Porque com esse programa de provimento dessas vagas de médicos no interior, com o programa Mais Médico, nós resolvemos a solução de uma forma muito parcial, muito pontual. Por quê? A gente imagina que se eu tenho um médico que me acompanha há 5, 10, 15 anos, esse médico vai saber tudo da minha vida, vai saber tudo daquela comunidade. E esse programa, ele é baseado num tempo muito curto de permanência do médico. Eu tenho dúvidas se a gente oferecer Qual o tempo que esses médicos vão ficar aqui? O contrato habitualmente é de 2 anos, prorrogável por mais 2. Que muitas vezes não há esse prolongamento do tempo de contrato. Mas o que eu penso? Eu acho que se a gente pensasse numa carreira de médico que buscasse a fixação desse médico em municípios menores, talvez a gente tivesse um resultado melhor com a atenção básica nesses municípios. Agora essa solução aí de trazer médicos de fora, principalmente aí para o interior do estado, não é porque falta a oferta e a disposição, o interesse desses profissionais em se deslocar para o interior, ou não é isso? Eu tenho dúvidas, porque a gente escuta muitos residentes, que são residentes do programa Saúde da Família, que seriam médicos qualificados para atenção básica, que seria importante para a melhoria da qualidade dessa atenção básica, declarando, olha, é desanimador fazer a residência, porque depois toda essa qualificação não é levada em consideração na hora de fazer esses contratos. E são contratos temporários. E muitas vezes esses médicos, que fora do programa Mais Médicos, acabam sendo contratados de forma não segura, por contratos, às vezes, temporários, associados a um determinado governo, e que na mudança do governo ele não tem segurança de continuidade. E quando os residentes dizem que não valorizam a qualificação, o problema aí é salarial.
É a remuneração. Salarial, de concurso, de estabilidade de emprego. Não é só salarial, de condições de trabalho. Então, eu acho que isso é um somatório. Se você vai atender num município onde você tem uma unidade sem estrutura de atendimento, em que você vai passar um estresse a cada dia de atendimento, por falta da estrutura, então você não aguenta muito tempo nessas condições de trabalho. Então, eu acho que existe um conjunto de medidas necessárias para fixar o médico. E lembrar que a atenção básica de qualidade, ela não é só médico, é uma equipe de saúde da família. Então, a gente tem que pensar na estruturação de toda a equipe para a atenção básica. E aí a gente ia ter bom resultado com a nossa atenção básica. Não é um resultado só numérico, é um resultado qualitativo. E falando aí nas dificuldades aí do sistema de saúde pública, a senhora citou agora há pouco aí esse estresse que existe no atendimento a quem necessita, as coisas tendem a piorar um pouco mais agora, principalmente em função aí do que acontece com os filantrópicos aqui de Cuiabá e de Rondonópolis. A situação deve ficar tensa, não é, presidente? Com certeza. Toda vez que a gente tem uma crise no estabelecimento de saúde, a gente o sistema ele já funciona, digamos, apertadinho, né? Com a questão no limite. No limite. No teto. Exatamente. No teto. Exatamente. Então, você depende daqueles leitos, daquele número de procedimentos. A gente vive ouvindo notícias a respeito das filas, da demora na marcação de exames, da demora de agendamento de cirurgias eletivas. Então, se eu tenho a parada do funcionamento num ponto, eu pioro todo o meu tempo de fila, eu sobrecarrego as emergências. Então, eu sobrecarrego equipes que estão preparadas para atender uma demanda X e acabam tendo que atender 2X. Então, tudo isso acaba influenciando na qualidade e no estresse do médico. E isso pode acabar estrangulando ainda mais as unidades de saúde pública. Até porque os filantrópicos, eles são responsáveis aí pela grande maioria do atendimento da clientela do SUS. Sim, eles são responsáveis e não tem como se abrir mão da assistência prestada pelos filantrópicos. De jeito nenhum. A gente precisa da atuação dos filantrópicos para prover toda essa assistência. E a falta dos filantrópicos, ela acaba sobrecarregando as unidades públicas e isso que eu disse agora aqui, do estrangulamento das unidades de saúde pública. E não é só o estresse do médico, a gente imagina o estresse da equipe de enfermagem que está ali diretamente lidando com a assistência também com o paciente. É um estresse muito grande dessas equipes. É porque às vezes o paciente e a família não conseguem entender que aquele profissional que está lá no hospital, na unidade de saúde, ele não atende, não é porque ele não quer atender, é porque ele não tem condições de prestar o atendimento. E a gente às vezes não consegue enxergar não só essa situação, mas um estresse por uma sobrecarga de trabalho, por jornadas de trabalhos muito longas. Então, a gente acaba, às vezes, não sabendo que aquele profissional que está ali em atendimento, ele teve uma carga horária de trabalho semanal maior que a maior parte dos trabalhadores. Presidente, muito obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço. Obrigada.